Começar a todos, agradecer a todos vocês palestrantes, né? Nós vamos falar e todos os participantes que já estão na nossa sala. Nosso webinar hoje é da série webinar RAs, Regiões Administrativas, com foco na Asa Norte. Nós vamos falar aqui sobre o comportamento dos consumidores, as perspectivas que eu queria escutar muito de vocês também, viu, Alexandre, Juliana e Sérgio, e as principais ações que vocês estão tendo aí já efetivadas nas questões de vendas, né? E também de locação, já que Juliana e Alexandre aí também são craques na locação nessa região também, né? Bom, queria apresentar aqui rapidamente todo mundo, fazer uma breve apresentação. A Juliana é CIO aí da Coem, uma empresa com vários anos de estrada aqui em Brasília, né? Já está na segunda geração. Juliana, seja bem-vinda. Seu áudio está fechado, tá, Juliana? E a Juliana também é presidente da Rede Brasília Imóveis, a rede mais antiga aqui de Brasília. Por favor, Juliana. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Bom dia, pessoal. É um prazer estar participando aqui de novo com o Alexandre e com o Sérgio. E eu trabalho na Coem. A Coem já está com 35 anos de mercado, né? A gente tem a matriz aqui na Asa Norte, 2 filiais, uma em Águas Claras e uma no Lago Norte. E como o Marcelo falou, eu tenho uma enciclopédia aqui do lado, né? O meu pai é um baita professor, então a gente está cada dia aprendendo mais e assim, ele tem muita coisa para ensinar, então tem sido uma bela aprendizagem mesmo. É o mestre e a mestrinha agora, né? Tem 2 aprendizes aqui, eu e o Gustavo, né? O Gustavo trabalha comigo também. Mas ele tem muita coisa para ensinar. A gente já aprendeu muita coisa, mas ele ainda tem muito para ensinar para todo mundo, né? Então... Coisa boa. Alexandre, da Êxito Imobiliária, saiu da Êxito, já está aqui já há muitos anos no mercado. O Alexandre é um forte parceiro. Inclusive, meu pai foi padrinho de casamento do Alexandre, muito divertido isso, né? Muito interessante. Eu conheci o Alexandre depois disso. Alexandre foi quem trouxe a Net Imóveis para Brasília. É uma pessoa de formação de programação de dados, então tem essa questão de dados, né? Data mind, né? Pode falar assim, Alexandre, na cabeça, muito discutido. Queria que você se apresentasse aí para a turma aí, Alexandre, por favor. Bom, legal. Eu estou na Êxito, Net Imóveis, já tem a Êxito, tem 28 anos, e por interessante, eu entrei na Êxito como corretor da Êxito. E aí vim galgando, e hoje sou proprietário sozinho da Êxito Net Imóveis, e construí essa história. A minha vida de mercado imobiliário antecede um pouquinho, porque eu fui escrevente no Rio Grande do Sul, mexi com construção, trabalhei na Combral também, fui gerente da Combral em Roraima, fiz bastante coisa aí. Mas Marco Antônio, o pai da Juliana também, além de ser um professor, é um lorde, e a gente tem uma história aqui muito interessante. Eu acho o mercado de Brasília muito interessante porque tem uma troca enorme entre os profissionais e é um grande condomínio, né? Todo mundo se conhece. Eu falo que Brasília é o Facebook real. Eu falo muito isso. Sérgio, inclusive o Sérgio de condomínio de Facebook real, Sérgio, coincidentemente, tive o prazer de conhecê-lo quando criança, jogamos muito bola junto na casa do Alberto, do Berpê, era vizinho de frente. O Sérgio entrou no mercado imobiliário já há algum tempo, montou a Atrium, já está há 10 anos no mercado e tem uma construtora para ela. Muito obrigado, Sérgio. Por favor, se apresente a toda a turma. Obrigado a todos, Alexandre, Juliano, Marcelo. Obrigado a todos aí que estão no chat. Eu estou no mercado imobiliário há 10 anos, eu vim do segmento de automóvel. Minha experiência toda foi feita dentro de venda de automóveis novos, nas principais concessionárias de Brasília. E, em um determinado momento, recebi um convite para ir para o mercado imobiliário e fui logo depois, naquele momento, né, que o mercado de lançamento não estava muito aquecido, e eu preferi ir para o imóvel pronto, né? Entendi que o mercado ia virar e a carteira provavelmente seria só de imóvel pronto. Eu acertei nessa escolha e, mais ou menos uns 3 anos e meio, eu saí, né, das parcerias nessas principais imobiliárias de Brasília e resolvi avançar no meu projeto, na minha empresa.
Hoje a Ato está com 3 anos e meio. Aí, desse segmento surgiu a Consultora Pronta, há 1 ano e meio. E a gente vem atuando no mercado de forma bem pontual. A gente escolhe a região para atuar. Então, hoje a Ato está dentro da Asa Norte, aqui no edifício Ion. A gente consegue hoje atender a região da Asa Norte com excelência. Temos aqui números, né, que revelam isso, e a tendência do mercado depois da pandemia fez com que a gente pudesse estar tendo os resultados bem positivos, né? Um mercado bem aquecido, taxa de juros baixa, né? Deflação chegando, enfim. É um prazer estar com todos aqui. E vamos seguindo aí, Marcelo. Vamos no bate-papo. Então, assim, seguindo o rito aqui, gente, se você me permitir, eu vou, para poder abrir e a gente fazer essa comparação. A DF Móveis é um portal online, obviamente, né? E a gente não tem um contato direto com o cliente. Quem tem contato direto com o cliente, quem demonstra os imóveis, as visitas, quem faz os contratos, são vocês que estão com contato direto com o consumidor final. Então, para poder contextualizar isso, eu vou fazer vou apresentar para vocês aqui o nosso estudo, e eu gostaria de vocês as suas percepções desse comportamento dos consumidores aqui no portal DF Móveis, e se ele está representando a mesma coisa que acontece com vocês aí no atendimento e nas vendas, tá? E eu gostaria de saber a perspectiva de vocês, o que vocês acham, como é que vai ser o mercado. Vocês estão visualizando a minha tela aí, gente? Alô? Não, ainda não. Não está visualizando? Bom, vou interromper então aqui, vou compartilhar novamente, que parou de visualizar. Vou compartilhar. Ops, vamos ver aqui. Está compartilhando agora? Agora sim. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Está abrindo aqui para mim. Para mim também está abrindo. Positivo agora. Pronto. Eu botei no módulo maior aqui, está tudo apresentando. Então, tá bom, vamos lá. Análise porque eu botei aqui na tela ao lado aqui. Ótimo, vamos lá. Asa Norte, comportamentos dos consumidores, análise de tráfego, leads e valores, tá? Dessa vez eu fiz uma coisa um pouco diferente das demais, até uma sugestão do Pablo da Netmóveis, para falar sobre a questão de mais tocar no início das ofertas, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui que as ofertas de janeiro a julho de 2020, né? A gente estava, como é que estava, o amarelo aqui são as ofertas totais, tá? 45, começou em janeiro com 43.569, ela foi pegando um crescimentozinho, bateu 44 mil em março e fechou aqui em julho em 45.130 ofertas. Mas se a gente pega aqui vendas especificamente, ele foi crescendo também, 36.700, 37 mil. Já em maio começa a baixar um pouco essa quantidade para 36.489, poderia ser 310, depois dá uma subidinha para 36.948, depois volta para 36.607 imóveis ofertados, né? O mercado de locação, ele está aqui embaixo, de 7 mil para 8 mil imóveis, tá? Então, assim, em vendas especificamente, teve uma baixa de menos 32% do pico em março até esse último período agora de julho, tá? É uma questão interessante a gente pontuar aqui. Espera só um pouquinho. Bom, o que a gente fez aqui? Eu peguei todas essas ofertas aqui, ó, kitnet, hotel, apartamento, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 3 quartos, 4 quartos, sala e loja, e tirei uma média da quantidade de ofertas. A gente percebeu que, na verdade, não teve entre janeiro e julho, nesse período do máximo e da mínima, não teve crescimento. O mercado em quantidade, ele permaneceu estável, 100% estável. Mas a gente teve aqui um crescimento de apartamento de 1 quarto em 25%, 2 quartos 13%, e na questão de 3 quartos caiu para menos 12% e 4 quartos 16%. Vale reforçar, a gente estava até conversando anteriormente, que nesse apartamento de 1 quarto aqui nas ofertas,
buscando no portal, também tem não só apartamentos de um quarto, mas aqui o pessoal está colocando kitnets e a parte hotel também nos apartamentos de um quarto. Então, essa quantidade aqui, muitos deles, a maioria deles, 70% deles está duplicado, né? Agora, apartamento de um quarto mesmo, especificamente, 100% residencial, a gente tem um volume menor, representa de 20% a 30% da oferta do portal, por incrível que pareça. Tá? Bom, vou falar aqui rapidamente agora sobre imóveis vistos. O portal teve um crescimento do mínimo para o máximo aqui dos picos em 90%. Tá? Passamos de 3.257.990 imóveis vistos para 6.162.000 imóveis vistos. Então, vamos comparar aqui a Zanorte. O que aconteceu? A Zanorte teve a mesma média, vocês podem observar, de crescimento. Então, ele acompanhou 100% o crescimento. O apartamento de um quarto, a 91%, continua na mesma quantidade. Já a quantidade de imóveis vistos de 2 quartos, o crescimento foi um pouco menor, 77%. E nos imóveis de 3 quartos vistos, 78%. E 4 quartos, 77%. Tá? Nós vamos focar principalmente nesses principais produtos, que é os que tem mais busca, e tem mais vistos, tem mais leads. Tá? Já os leads, no portal de maneira geral, ele começou a 100 mil leads por mês, né? Foi caindo, bateu 108, e agora estamos em julho com 133, cresceu 70%. Agora, olha que interessante que aconteceu aqui. A média de lead na Zanorte está muito maior, está em 164% na quantidade de lead. Apartamentos de um quarto aumentou em 184%, ou seja, mais que o dobro aqui do crescimento do portal. Apartamento de 2 quartos cresceu aqui quase 3 vezes mais a quantidade de contatos, o mesmo acontecendo em 3 quartos, e o apartamento de 4 quartos cresceu de 70%, de 70% para 103% a diferença aqui no caso, né, na questão dos leads. Obviamente, as ofertas são menores de apartamentos de 4 quartos, maiores de 3 quartos e maiores de 2 quartos. Eu vou vou interromper aqui e eu vou pedir, Juliana, se você permitir, vou começar com você, já que você é a mulher, né, aqui da vez, as mulheres sempre em primeiro lugar, a sua percepção nessa questão de quantidade de ofertas, né, que a gente está vendo, a quantidade de imóveis vistos e a quantidade de leads, e o que isso representou para vocês aí na Coem, na questão de visitas e especificamente na questão de vendas. Como é que vocês estão vivenciando isso, vocês como os líderes aí do mercado da Zanorte? Marcelo, a gente observou mesmo uma pequena redução na quantidade de ofertas, né? Acho que a gente pode entender que uma parte dessa redução aconteceu em virtude da gente ter imóveis que não podem ser visitados, então imóveis que possuem moradores de risco, então esse tipo de imóvel a gente acabou suspendendo as visitas e consequentemente os anúncios, mas a gente também sentiu que alguns imóveis os imóveis estão saindo, né? Então assim, as vendas estavam acontecendo num ritmo um pouco mais lento no ano passado e elas estão dando uma aceleradinha agora, então o estoque que a gente tinha está realmente diminuindo, né? Na Zanorte, como no plano piloto todo a gente tem essa limitação de oferta, não tem mais para onde crescer, né? Então é natural que a oferta diminua com esse aumento da procura, né? A gente percebeu também, Marcelo, esse aumento dos leads, da procura, né? E aumento das visitas também. A gente teve aqui, comparando o mês passado, mês de junho com o mês de julho, a quantidade de visitas aumentou aqui no escritório em 69%. Então foi um aumento bem significativo, né? Então muita gente ficou esse tempo em casa da pandemia, está repensando os imóveis, está vendo o que precisa melhorar e está aproveitando o momento para procurar outras oportunidades, né? As taxas de juros baixos também influenciaram isso, então quem estava com o dinheiro aplicado no banco não está tendo uma rentabilidade tão boa e está optando por procurar um imóvel ou para trocar o imóvel próprio ou para colocar o imóvel para locação, porque a gente está tendo uma rentabilidade boa na locação também, né? Melhor do que as taxas de juros. Então, a gente tem sentido essa movimentação do mercado, sim.
Eu fico feliz, Juliano, porque se está saindo o imóvel porque está vendendo, é um excelente sinal, né? Esse é o melhor sinal que a gente pode ter que nós estamos trabalhando no mercado. Fico feliz. Eu acho que o grande mote, 69%, obviamente você deve ter números aí maiores, se você comparar quando o pico da pandemia de março para somando todos esses meses, né, de março, quando foi o auge da pandemia, porque foi quando realmente caiu no Vale aqui a quantidade de imóveis vistos, começa a subir no meio de abril para cima, e aí toma um ritmo, como é que eu vou te falar assim, um ritmo muito acelerado de crescimento de tráfego no portal e de leads. Mas é muito bom saber isso de você, Juliana. Obrigado, viu? Alexandre, me dá a sua percepção aqui, Alexandre, por favor, como é que está aí na Êxito? Marcelo, eu estava analisando aqui teus gráficos e está bem consonante com o que o mercado tem mostrado, tá? Março, a gente teve aí o pico da pandemia, né? Esse susto que todo mundo tomou. É interessante porque estava todo mundo preparado, estava todo mundo ali na cabeceira da pista, injetando combustível para levantar voo nesse ano. O voo era esperado esse ano, a taxa de juros já vinha mostrando isso, e de repente a gente tomou um susto em março com o que vai acontecer, né? E aí em abril, o que a gente percebeu, como a Juliana bem colocou, a gente recebeu aí uma grata surpresa, que quem estava na rua em plena pandemia estava para comprar efetivamente. Saiu aquele especulador, aquele cara que está lá no topo do funil, e entrou o comprador verdadeiro. E o DF Imóveis entregou isso com certeza, chegou bem na imobiliária isso. A gente percebeu, principalmente em abril e em junho, que a pessoa que estava em busca de imóvel, ela estava realmente no fator de decisão, ela estava lá no final do funilzinho de venda, tomando decisão de compra. Tá? E dentro dos teus gráficos deu para ver que houve um deslocamento de 1 quarto para 2 quartos, por 3 quartos, por 4 quartos. Essa onda, ela veio reverberando entre a tipologia dos imóveis, tá? E mostra bem que também foram feitos investimentos. Haja visto que você vai ver lá no teu primeiro gráfico que a tua oferta na Asa Norte, ela começou a dar uma queda, ela com relação ao portal, ela baixou em 3,25% e teve um aumento de oferta no aluguel. Tá? Muito provavelmente, a gente deve ter, se a gente for esmiuçar aqui a oferta de aluguel, a gente tem mais kitnet sendo ofertada nesse momento também, porque houve um deslocamento por 2 quartos. Eu achei bastante interessante isso. Sim, nós estamos fazendo mais visitas, aquele contato superficial, ele diminuiu bastante o volume, aquela sondagem do cliente. O nosso volume hoje a gente está conseguindo converter aí entre contato e visita, cerca de 46% de tudo que chega converte em visita. Te digo os números de hoje, são... exatamente, 46% de tudo que entra de contato de telefone vira visita. Normal, Alexandre? Isso, como é que é? 46% que para você que está aí dentro administrando, como é que é isso? Como é que era antes da pandemia? 46% é um bom número? 46% é um baixo número? Explica isso para a gente melhor. Comparado, assim, eu tenho comparado com o número de outras imobiliárias, esse é um número bastante elevado. Tá? A gente mudou também um pouco a metodologia de atendimento. A gente criou um sistema de pré-atendimento aqui, em que a gente qualifica e passa para o corretor efetivamente o lead qualificado para a visita e não mais para o primeiro atendimento. Tá? Isso muda radicalmente o jogo. Tá? Mas efetivamente, mesmo o que chega no pré-atendimento, ele já chega decidido para a visita. Isso tem facilitado demais aqui o trabalho e tem dado uma assertividade no atendimento enorme. Tá? Lógico, baseado também em treinamento do corretor sobre produto, né? Sempre ligado ao profissional que está atendendo. É evidente, a gente está vivendo hoje um bom momento dentro do mercado imobiliário, não tem ninguém aqui triste, o Sérgio está rindo de boca a boca porque está construindo e vendendo, né? A Juliana está brilhando, já é uma pele novinha, já está brilhando mais, mas o mercado imobiliário não pode reclamar nesse momento, né? A gente está se preparando aí, tentando
viver nesse Brasil. A gente não sabe quanto tempo dura essa onda, mas vamos surfar ela enquanto der, né? Muito bom, Alexandre. Muito obrigado. Sensacional as suas colocações. O Alexandre é bom de gráfico, aí você viu o próximo mês. Vou passar o gráfico mais cedo, viu Alexandre? Para você me ensinar a ler mais gráfico ainda, que você sempre deu leitura melhor que a minha. 2h30 da manhã, minha mulher estranhou. Falou. Vamos lá, Sérgio, da sua percepção aí de como é que está a Atrium aí na questão de quantidade de imóveis. A percepção, Marcelo, é a mesma que você tem nos seus gráficos. A gente também tem os nossos gráficos, as nossas métricas. A gente percebeu que o ano de 2020, em janeiro, ele começou com mais do que o dobro de leads que a gente registrava numa média mensal. Esse gráfico no carnaval, né, no mês de fevereiro, que é um mês atípico, ele ainda manteve um percentual de lead acima da média do ano de 2019, e até mais ou menos entre a primeira quinzena de março é que a gente teve aquele registro onde tudo parou, né? Os leads diários diminuíram e a gente teve essa tendência em março até a segunda quinzena de abril e maio voltando à busca, né? Maio a gente teve um aumento de leads, e junho e julho realmente batemos os recordes. Em relação aos imóveis, né, que a gente observou em oferta nos portais, a gente pode ter um entendimento da seguinte forma. Eu vou falar em percentual aqui da Atrio, né? Dos 100% dos imóveis que eu tinha na carteira da região da Asa Norte, eu tive um incremento de venda em 23,33% nesses primeiros 8 meses do ano, ou seja, fechando quase o terceiro semestre, ou trimestre do ano. Então, a gente pode observar que das vendas da Asa Norte, kitnet foi um item que subiu bastante. Então, essa oferta de um quarto, ou kitnet, que há essa duplicidade aí na tipologia que o pessoal acaba anunciando, a gente teve 33,33% de vendas de kitnet, e o apartamento de 2 quartos, que também é uma tendência, 28,57%. Né? Então, a gente pode observar que esses imóveis com um ticket menor, houve uma maior procura e, obviamente, que com a taxa de juros bem reduzida, né? E no final do segundo semestre do ano passado, com aquela demanda de clientes, né, conservadores indo para o mercado de renda variável, quando chegou em fevereiro com a pandemia, muitas dessas pessoas acabaram realizando e tendo prejuízo na Bolsa de Valores, né? Então, muita gente apostou no que é tradicional, que é conservador, que é o imóvel. Então, a gente recebeu bastante procura. Então, a gente percebe que o mercado ele vai cada vez ser mais impulsionado. Na questão da construção, que a gente também pode passar algumas referências, a maior procura por lotes, né? Um valor de investimento que era inicial, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, região do Parkway, que você tinha ofertas aí bastante elevadas, com um ticket médio na faixa de 600, 650. Hoje você está encontrando esse mesmo mercado com pouca oferta e com ticket de 800 a 850. O que o pessoal entendeu nessa quarentena? Qualidade de vida. Muitas das pessoas decidiram morar em casa. Então, houve uma procura de visitas de casas, né? E a tendência hoje é a gente partir para uma demanda mais agressiva de mercado. Eu estou muito feliz, muito satisfeito e acredito que esse ano de 2020 é o nosso ano. Vamos surfar essa onda para todo mundo realizar os seus projetos, né? Os associados aqui estão a 1.000 por hora. Muito bom, muito legal, Sérgio. Parabéns. Você colocou muito bem. Você está querendo dizer que essas suas principais, só para testar entendimento que você disse, você está dizendo que essas vendas que você teve de kitnet e 2 quartos, que representou aí mais de 50%, quase 60% das suas vendas, né? Foram vendas para investidor, aquela pessoa que comprou um imóvel para ganhar na rentabilidade do aluguel, é isso? Para rentabilidade aluguel, as kitnets, eu posso te dizer que da maioria delas foram para investidores. O pessoal tirou da renda fixa e investiu em imóvel e já botou para locação. Essa aí já foi a tendência mesmo para kitnet 1 quarto. 2 quartos,
a gente vê que são pessoas que saíram do aluguel e viram oportunidades de aquisição com a taxa de juros reduzida. Aí o mercado de 3, 4 quartos, ele mantém ali 3 quartos em torno de 28% e 4 quartos em torno de 9,5%, né? Totalizando aqui as nossas demandas de venda na Asa Norte. Mas, com certeza, kitnet é investidor. 2 quartos é quem saiu do aluguel e pensa em morar com mais qualidade. Muito legal, muito interessante. Sérgio, eu vou até aproveitar que você colocou isso, vou aproveitar 2 ganchos aqui antes. Você falou sobre o Parkway e tem aqui o Luiz, que acabou de chegar, João Luiz Caruso, acabou de chegar de São Paulo. Ele tá impressionado que, diferentemente da maioria dos municípios de São Paulo, diversos bairros não possuem escritura. Olha só, que coisa feia para Brasília, né? Escutar isso, né? Arniqueiras, ele está confundindo arniqueiras, né? Exatamente. Ou seja, não são passíveis de financiamentos. Qual a perspectiva futura para permitir financiamentos nos bairros de Arniqueiras e Parkway? A Parkway é 100% regular, né? A Arniqueira é que é irregular. João, você tem que saber quais são os bairros que são regulares e irregulares aqui em Brasília, né? Jardim Botânico, na grande maioria, são imóveis ainda irregulares ou em processo de regularização. Inclusive, alguns, o BRB, os bancos aqui já estão financiando. E a Parkway, 100% da Parkway, fora algumas exceções, pode ter algum problema, né? Estou certo ou estou errado, Sérgio? Tá certo. A Arniqueiras, na verdade, havia uma orientação do Cresce em não anunciar, né? Então, a gente sabe que é uma situação que eu mesmo não costumo fazer anúncio nessas regiões. Legal. Bom, vamos lá. Agora, pegando esse outro gancho que você colocou, Sérgio, eu vou passar aqui, esse gancho do saia do aluguel, 2 quartos, muito bem colocado para ti, por você. Eu vou compartilhar novamente aqui a tela. Queria que vocês estão visualizando aí a tela ou não? Carregando. Carregou? Está carregando. Tá certo aí? Está visualizando? Ainda não. Ainda não. Deixa eu interromper novamente, vou fazer novamente. Hoje está, não sei porquê. Conseguiu, não vendo agora? O Adriano Vargas está perguntando aí sobre aluguel exatamente na hora que a gente começou a falar sobre isso. Aí, ó, exatamente. Vamos aproveitar que você está com a tela aí aberta, Alexandre Nutor, vê o que ele perguntou para a gente aí, só para a gente testar entendimento. A gente vai falar sobre aluguel na Asa Norte, é o assunto do momento aí, Adriano. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos aproveitar aqui, eu fiz aqui aquela brincadeirinha do financiamento versus o aluguel, peguei o valor mediano de apartamento de 1 quarto, 320 mil, né? O aluguel está R$ 1.300, a prestação desse aluguel de um apartamento de 1 quarto é 1.910 e com uma entrada de R$ 64 mil, quer dizer, o valor está muito próximo, né? Já o apartamento de 2 quartos, valor mediano 580 mil, o aluguel está 2.600 e a prestação 3.442, ou seja, em um sinal de 116 mil reais, né? Lembrando que as tipologias de 1 quarto, já foi colocado aqui, ela está um pouco misturada, por isso esse preço ela está puxado um pouquinho para baixo, né? Quando o apartamento é realmente um apartamento 100%, um apartamento de 1 quarto, né? E o apartamento de 2 quartos, ele é muito influenciado, né, Juliana, Alexandre e Sérgio, pelos imóveis das 400 também, que tem um valor de metro quadrado abaixo dos apartamentos das 200, 100 e 300. Então, mas como isso é sempre média, mediano, tem essa situação, senão a gente fica muito criterioso, né? Bom, apartamento 3 quartos, está um preço de R$ 1.150.000, aí já estão focados principalmente esses imóveis que são apartamentos das quadras 200, 100 e 300, né? Um aluguel está em média de R$ 3.700 e a prestação já sai um pouquinho mais puxada, sai para R$ 6.800, e um valor de entrada de 20%. Os apartamentos de 4 quartos está valor mediano de R$ 2.200.000. O aluguel desses apartamentos está em R$ 6.100
e a prestação está 9.859, mas a entrada é bem superior, né? Eu não consegui de forma alguma colocar aqui, eu coloquei como se fosse um salário de 50 mil para não ter margem de erro, mesmo assim ele me pediu uma entrada maior aqui, 867 mil reais, então vai ficar um pouquinho diferente aqui das outras colocações. Bom, aí eu botei aqui o imóvel como investimento, tá? Eu não botei kitnet aqui, tá? Sérgio, você colocou muito bem aí, tá? O valor mediano, apartamento de um quarto, 320 mil reais, dá R$ 1.300 de aluguel, dá uma renda de 0,41. 2 quartos, sai uma renda de 0,45. 3 quartos, 0,32. Apartamento de 4 quartos, 0,28, que dá uma renda média de 0,36, né? O CDI 0,39, poupança 0,28, a Ibovespa 0,49. Então, daqui dá para a gente falar um pouquinho sobre aluguel. E, Juliana, há um tempo atrás, eu queria puxar aí contigo, ela falou sobre o pãozinho quente de aluguel, que vocês são craques no aluguel aí, o Juliana e Alexandre. Eu queria escutar de vocês sobre essa percepção desse quadro que eu acabei de apresentar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais do pãozinho quente, o que sai rápido demais na questão de aluguel aí. Por favor, Juliana, você pode começar? Claro. Bom, Marcelo, a gente conversou sobre isso naquele outro webinar, né? Que os imóveis de 2 quartos alugam numa velocidade impressionante. E o que a gente tem observado é que eles dão uma rentabilidade muito boa, né? Porque o imóvel nunca fica parado, então ele aluga rapidinho, você não vai ter aquela despesa dele desocupado e a rentabilidade vai ser boa. E assim como no de um quarto, né? A prestação ela fica ali próxima do valor do aluguel, então pode ser que acabe compensando aí no futuro, porque a gente ainda tem a valorização do próprio imóvel, né? Então, manter o imóvel como aluguel hoje tem sido bastante interessante, considerando as taxas que a gente tem visto nos investimentos do mercado, né? E a gente tem visto uma migração muito grande de pessoas procurando por esse tipo específico de imóvel, né? 1 e 2 quartos são imóveis menores, que exigem uma entrada menor ou um aporte menor de capital, né? E que dão uma rentabilidade mais alta e uma velocidade de venda de locação mais rápida também. Muito bom. Alexandre, como é que você está vendo isso aí? A Juliana está... Primeiro que eu queria fazer um parênteses aí na nossa colocação. Fica à vontade. A rentabilidade, a gente costuma falar em rentabilidade somente o aluguel, né? Isso. E, na realidade, a gente tem 2 tipos de rentabilidade. A valorização, principalmente no momento desse, é um outro fator preponderante. Quem está comprando também não está mais de olho só no aluguel, tá de olho também na curva de crescimento de valor real de venda. Tá? Isso tem que ser tratado de maneira específica, até porque a parte fiscal também é distinta. Um é 15%, o outro chega a 27,5%. Mas os números de aluguel, o pão quente que a Juliana falou, e eu concordo plenamente, que o 2 quartos é um grande coringa, né, cara? É impressionante. Vai casar, 2 quartos. Vai ter filho, 2 quartos. Separou, 2 quartos, né? Ficou um pouquinho mais, os filhos foram embora, 2 quartos. Então, por aí. O 2 quartos é o grande coringa do mercado, né? E aí você tem um espectro, você colocou muito bem, que é os apartamentos da 400 e da 700. A gente tem percebido aqui na Êxito uma procura gigante por apartamento de 2 quartos nas 700. São poucos prédios, são muito poucos prédios nas 700, né? Estão ali misturados com as casas, tá? E tem tido uma busca grande por esse tipo de imóvel, tá? A rentabilidade que a gente está falando aí sobre tá ali girando na primeira faixa 1 e 2 quartos, porque o 3 quartos ele já deixa de ter um valor de investimento de rentabilidade de aluguel tão preponderante. Por quê? Primeiro, o volume de investimento é muito maior. E quem compra um 3 quartos geralmente já compra para uso próprio, 3 quartos, 4 quartos para uso próprio. Então, eles já são fatores diferentes. Até porque o custo de manutenção desse imóvel também já é um pouco mais diferente. Tá? O teu gráfico está completamente correto.
A gente espera ter mais oferta na Asa Norte. A gente tem algumas... A Asa Norte ainda tem algumas projeções. A gente tem uma quadra fechada pela UNB ali a 207, se eu não me engano. Tá? A gente tem uma grande expectativa de que isso venha a ser ofertado no mercado em breve. Tá? E a Asa Norte, diferentemente da Asa Sul, ainda tem algumas projeções que podem ser construídas, que a gente quase já não tem mais na Asa Sul. E a gente espera, pelo que está vendo aí, pelo preço das projeções, é que sejam ofertas de 3 e 4 quartos, porque os 2 quartos já não vão ter mais tanto valor, a viabilidade da projeção já vai ser pouco. Ou seja, o que é pão quente hoje, investir em 2 quartos na Asa Norte, é um excelente investimento. Me diz o seguinte, Alexandre, você está falando aqui, eu queria aproveitar que você está colocando, o investimento hoje, só reforçando primeiro, é o 2 quartos, pelo que você falou, o grande coringa, que sai tudo. Nesse viés aí, no caso, eu estava olhando, fiz uma busca no bairro onde tem muito lançamento, onde tem mais imóveis novos em Brasília, que é o plano piloto, que é o Noroeste, e você vê pouca oferta de 2 quartos, tem muito mais oferta de 4 quartos e de 3 quartos. Você tocou nesse assunto, você sabe por quê? Por que disso? Por que o construtor constrói menos 2 quartos e constrói mais 3 e 4 quartos, se a grande demanda, se o grande coringa é o apartamento de 2 quartos? Você pode falar a sua percepção sobre isso? A minha percepção é bem básica, assim, bem superficial. Quem poderia te responder isso melhor, inclusive o pessoal da ADM, é que o perfil de busca desse tipo de imóvel por metro quadrado, ele tem uma rentabilidade melhor no 4 quartos. Você vai ter um volume de construção muito maior no 2 quartos. Quando você compartimenta o teu custo, o Sérgio sabe bem disso, o que é isso, tá? Você compartimenta apartamentos pequenos, o teu custo de construção começa a subir muito. E outra coisa, o preço da projeção está muito alto. Então, para você dar viabilidade num 2 quartos, numa projeção muito cara, significa um VGV lá na frente também muito alto. E aí você pode sair um pouco da curva de busca dos apartamentos. A gente tem aqui em Brasília o efeito lançamento mais caro que pronto, tá? Que é uma anomalia, entendeu? Tudo bem, é novo e tal, mas a curva é muito alta, distanciada do pronto, entendeu? Por causa desse tipo de custo. A projeção é muito alta. O terreno aqui em Brasília é muito caro. Sérgio, se você fosse entrar no mercado de lançamento, aí no caso, você construiria 2 quartos por conta da demanda ou teria essa preocupação que o Alexandre colocou aí da construção, com certeza, né? Mas você acha interessante 2 quartos pela questão dos coringas e tudo mais? Como é que você vê isso? Você com essa experiência que você tem de construir casa, mas essa experiência que você tem de vender imóveis prontos. Vamos lá. A gente tem projeções na Asa Norte. Boa parte é do Paulo Otávio. Paulo Otávio está com os 4 lançamentos simultâneos de imóveis na Asa Norte, com um metro quadrado inicial de 12.000 a 12.500 e sem muita flexibilidade na negociação. Vai depender de como o cliente vai pagar. Característica que ele fez. Na 208, ele lançou plantas aí de 3 quartos e planta de 4 quartos, né, com as coberturas. E já está com lançamento ali na 215, né, o bloco D, que ele está com uma projeção iniciando agora, que a tipologia é de 160 metros a 390 metros. Numa quadra, que a 215 tem características de apartamentos de 2 quartos. Né? Você tem o bloco A, o bloco G, são apartamentos com essa tipologia que tem bastante liquidez para o mercado de imóvel pronto. Para o mercado de lançamento, o perfil de quem compra imóvel na planta ou produto de prateleira de construtora não é o perfil de cliente de 2 quartos. Né? Tanto é que no Noroeste você observa que algumas construtoras como Soltec e a própria também João Fortes fez lançamentos, são apartamentos que acabam ficando encalhados, prateleira. E o ticket é muito alto. Né? Você está falando de imóveis na faixa de 800 mil, 2 quartos,
com 75 metros quadrados, mesmo com atrativo de 2 vagas de garagem. Então, o perfil do cliente investidor não é o perfil de 2 quartos, e por isso que, se você me perguntando se eu construiria 2 quartos, não faria. Faria de 3 quartos, com uma tipologia de 120 metros, e mais provável de 4 quartos a partir de 160. Bom, a gente tem que seguir os cases de sucesso, né? Então, o lotado está com esse fresquinho aí a 160 metros a 390 metros, na 215, que é uma quadra de 2 quartos. Seria mais ou menos isso, Marcelo. Muito obrigado, muito bem colocado, Sérgio. Eu acho que o caminho é esse mesmo, a gente não tem como fugir muito disso, então, para mim está claro, né? As pessoas estão colocando aqui algumas... Aqui o Leonel, aqui, ó. Marcelo, a Soltec não tem lançamento de 2 quartos. João Fosse não está em Brasília faz tempo. O Leonel só colocou aqui, o Leonel da quadra. É só um reflexo desse cenário do Noroeste que ela lançou, né? Soltec lançou, João Fortes já saiu do mercado. João Fortes, hoje Brasília, não consegue mais, né? Se queimou, enfim. Estou só dando um cenário porque a gente, para fazer uma retrospectiva, a gente tem que ver como o cenário da imobiliária se comportou, né? Então, os 2 quartos não são produtos que eu acho com um ticket muito alto, né? Você, com um valor de 800 mil, você pode comprar na Asa Norte apartamentos maiores de 3 quartos. É uma questão de Marcelo, a gente tem uma coisa também, que é o seguinte: a gente fala em política pública de habitação, no Brasil, a gente tem política pública popular, né? Minha Casa Minha Vida. A gente não tem política pública para a classe de habitação para a classe média. A política pública para a classe média é a linha de crédito da Caixa Econômica Federal. É a coisa mais impressionante. E a gente tem um player muito, muito grande em Brasília que chama-se TerraCap, que avalia as projeções por engenharia reversa. Quanto é que eles estão lançando, eu vou descobrir o preço do meu lote. É mais ou menos isso, entendeu? Então, fica muito difícil. A gente tem agora 2 grandes lançamentos que eu acho que podem amortecer um pouco isso, que é ali ao lado do eixo monumental, aquela região ali daquela nova quadra do Sudoeste, que já está em construção, e também a notícia boa que teve aí daquela região nobríssima, que é ali atrás da rodoferroviária, que também está para sair praticamente um bairro novo todinho ali para isso. E eu acho que isso pode ser um amortecedor de preços e de atendimento a essa necessidade. Provavelmente nessas regiões, pelo que eu saiba, na região do Sudoeste, ele não vai ter 2 quartos, só 3 e 4 quartos, tá? Na mesma linha que o Sérgio falou. E lá, talvez, na rodoferroviária, a gente tenha ali lançamentos de 2 quartos. Eu queria aproveitar aqui que o Leonel tá colocando várias informações importantes aqui. Você vê 2 quartos, a gente falou do pãozinho quente, né? E você falou do Coringa. Ele está falando bem aqui que ele vendeu tudo que está tendo de 2 quartos, está tendo várias vendas, a Quadrimóvel, né? Mas está falando de Noroeste, obviamente, né? Ele falou 2 quartos, está vendendo muito bem. Ele colocou que a Avilé lançou 2 empreendimentos, está vendendo bem. Eu acho que acho que a quadra não vende, aquela Avilé que ela não tenho certeza mais, mas ele está colocando aqui que todos eles conversam bastante, né? Outro ponto importante, falou que a Brasal lançou 2 quartos e já tem mais de 80 cadastrados, né? E vai lançar um empreendimento de 2 quartos, né? E a Vilela Carvalho é só sucesso. Então, assim, a questão do Coringa e de apartamento 2 quartos, pelo que estão falando, realmente tem demanda para isso, né? Tem uma demanda absurda e o Leonel está com números excelentes lá, Marcelo. Inclusive porque é o seguinte, o Noroeste 2 quartos, ele pegou aquela fatia que transita entre 2 e 3 quartos que estava na Asa Norte e foi para o Noroeste, tá? Porque o metro quadrado de 2 quartos no Noroeste é alto, amigo. Pergunta para o Leonel. O Leonel é o outro que está rindo daqui até aqui, ó. Está vendendo feito doido e caro, tá? O Leonel é terrível. Mas faz um excelente trabalho, tá, Leonel? Parabéns. O Noroeste cara, é impressionante como o Noroeste já tem uma cultura de bairro. Quem mora
no bairro Noroeste já é apaixonado, assim como eu sou um apaixonado pela Asa Norte, apesar de estar morando num Vilela e Carvalho lá no Noroeste, tá? E é interessantíssimo como a Asa Norte e o Noroeste têm uma comunhão de dados, porque é o mesmo público. A gente está transitando aqui, Noroeste não tinha mais como crescer para a Asa Norte, vamos para o Noroeste, é a mesma. Tanto é que você vê que o projeto urbanístico é muito similar, projeções comerciais 26 por 26 e coisas assim que estão se fazendo. A gente tem até uma tribo lá no meio. Mas o mercado do Noroeste é sucesso. Nada melhor do que o Leonel, que já está há anos, né, que é referência. E a gente sabe que qualquer lançamento no Noroeste é sucesso, né? O mercado está bem aquecido e a gente tem que surfar esse momento. Então, somente naquela pergunta que você me fez, Marcelo, se eu construiria 2 quartos ou uma planta maior. Eu fico com a planta maior para esse público na região da Asa Norte, no qual a gente está falando. Na Asa Norte eu não faria 2 quartos. Eu acho que a demora deve ser por falta da falta de oferta de projeções, né? A Noroeste já tem mais oferta de projeções e aí dá para ter mais tipologias, não é isso, Sérgio? Está no fim, o Leonel poderia fazer uma live aqui, com certeza, porque projeções no Noroeste já estão no fim também, né? Já está praticamente tudo vendido, está todo mundo com landing banking aí, esperando o momento certo para lançar. E é isso que eu queria falar com vocês, eu queria discutir aqui, colocar nessa pauta aqui, é justamente, mais uma vez, a gente entra num descompasso entre oferta e demanda. A gente entrou com uma demanda absurda e eu acho que nós não estávamos preparados para ofertar isso. Você vê, a gente está falando aqui nos nossos gráficos de falta de produto já, tanto para venda quanto para aluguel. E esse descompasso vai fazer com que o preço suba. Particularmente, eu não acho que esse movimento se sustente, a gente vai ter que achar um novo ponto de equilíbrio. Eu costumo dizer que em Brasília a gente sobe em degrau, o mercado sobe em degrau. Então, a gente está subindo esse degrau agora e vai encontrar o nosso novo ponto de equilíbrio. Pelos dados da ADM, a gente está vendo aí que essa demanda não estava... o nosso estoque não estava preparado para receber essa demanda. E o Noroeste, se começar aquelas obras todinhas, aquelas quadras todinhas agora, já está vendido. Já está vendido. As construtoras estão correndo atrás para ver se lança mais rápido. Tinha muita gente com o projeto pronto. Deve estar uma loucura, o Leonel deve estar brigando aí para lançar um monte de coisa, porque é o momento. Agora é a onda que a gente estava falando aqui. Agora, eu acho que o momento de equilíbrio vai vir, vai dar uma arrefecida, vai ser com o lançamento desses novos bairros aqui em volta. Legal. Eu vou fazer, então, eu vou aproveitar que você foi muito tocado no Noroeste, Asa Norte, Noroeste, vou tentar fazer aí o próximo webinar sobre Noroeste, então, né, que já está fazendo essas RAs. Queria deixar isso para mais para frente, mas como tocou muito no assunto Noroeste aqui, já vou convidar aqui o Leonel e o pessoal da ADM para a gente poder já tocar nesse assunto mais especificamente. E as construtoras também, né? A Brasal, Vilela e Carvalho, a Implave, que seja, né? Queria agradecer, já estamos cumprindo aqui nossos horários, né? Queria agradecer essa quantidade de informação. Eu concordo contigo, o Alexandre, sobre essa questão dos novos bairros, né? Tem vários bairros, pelo que a gente conversou aqui com a TerraCap, tem o Jockey saindo ali no meio do caminho, tem esse novo bairro aí do Exército, né, atrás da rodoviária, tem o Itaquari, que não vai se chamar Itaquari 2 e 3, que vai chamar Parque da Torre, que parece que vai ser o mais rápido a sair, já são lotes, viu, Sérgio? Você vai surfar aí na construção de casas. Então, e a gente está vendo aqui, o Leonel está colocando que os preços estão subindo, e realmente a gente viu uma subida de preço aqui, está no portal. Eu fiz um levantamento, acabei não apresentando para vocês, eu prometo fazer isso no próximo webinar, mas eu fiz todas essas tipologias, eu calculei tudo que estava subindo. Então, por exemplo, eu vi apartamento de 4 quartos subindo mais de 7%, diferença de preço desse período para cá, nesses 6 últimos meses. A diferença de preço também de apartamento 2 quartos subindo mais de 5% também. Então, assim, a gente teve
teve alguns crescimentos e, por incrível que pareça, 4/4 também subiu, também deu 4%, 4 e pouco por cento, basicamente 5% também. Eu não me recordo agora de 1/4, mas aliás, minto, exatamente 1/4, ele deu uma queda no valor, mas eu acredito por conta dessa questão das ofertas de aparte hotel e kitnet no apartamento de 1/4, que dá uma diferença no real apartamento de 1/4, tá? Então, realmente, os preços já estão subindo em Brasília, está claro isso para mim, está evidente. Então, eu gostaria agora de agradecer a presença de vocês. Eu vou pedir para o Sérgio. Sérgio, você dá o fechamento aí de agradecimento da participação desse bate-papo, depois para o Alexandre, e queria deixar a Juliana fechar aí com chave de ouro, afinal de contas, ela é a princesa aí do nosso webinar, né? Por favor, Tem que Sérgio. terminar bonito, né? Tem que terminar bonito. Pegando o gancho aí do Leonel dos preços subindo, principalmente para o mercado de lançamento, a gente já está observando na indústria a falta de aço, tá, gente? Aço é cotado em dólar, o mercado aqueceu, muito do minério brasileiro foi exportado para a China, e isso fez com que a indústria comece a subir os valores. Então, sobe aço, sobe concreto, é uma tendência de imóvel hoje, de lançamento, ter um valor já mais elevado por conta desses insumos, né? Então, a tendência do mercado é essa, aquecido. Vamos aproveitar esse momento. Quero agradecer a todos que participaram aí do chat, aqui do webinar. Juliana, Alexandre, você, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Vamos manter esse nosso diálogo em uma reunião, quando a gente tiver a oportunidade de estar mais próximos. Perfeito? Agradeço bastante ao DF Imóveis e só sucesso. O que eu pude observar aqui nos meus gráficos é que depois da pandemia, com o meu investimento aí no DF Imóveis, eu comecei a colher mais resultados do que eu imaginava que poderia colher. Então, te agradeço aí, Antônio, agradeço a todos vocês, né, do DF Imóveis. Tá bom, Marcelo? Um abraço para vocês. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, viu, pelas colocações. Eu queria aproveitar aqui, viu, gente, que a gente vai ter aí o dia da comemoração do corretor de imóveis, né? Vocês já receberam o convite. Estamos fazendo dia 26 lá no Cine Drive-In. Estou pedindo a placa do carro de vocês, né? Já recebi de várias pessoas. Daqui a pouco eu vou estourar a minha capacidade. Só tenho 200 carros só para a gente poder entrar, tá? E a gente fez isso em parceria com os melhores do mundo. O problema é que o corretor que começar a bater papo vai ser uma loucura, gritando um com o outro, de um carro para o outro. Mas vai ser bem legal. A minha parece que eles fizeram o Banco do Brasil, o Boticário vai fazer para a gente também. E nós vamos premiar vários de vocês lá também. Tá? Serão, ao todo, 19 prêmios. Tá? Então, eu queria agradecer aí, viu, Sérgio, pelas colocações. E por favor, queria passar aí para você, aí, Alexandre, para você puxar o agradecimento para todo mundo aqui. E queria agradecer também, obviamente, os participantes, não só vocês, palestrantes, né? Legal. Gente, é super gratificante poder participar de uma live dessas, porque a gente se sente acolhido, né? Porque aqui é uma tribo. Eu acho que participar desse momento, a gente tem uma carência enorme de poder fazer esses encontros, ter esse bate-papo. O Leonel, por exemplo, faz um tempão que eu não encontro com o Leonel, é um cara que eu admiro muito, entendeu? Você tem o próprio Bispo, você tem outras pessoas aqui que a gente encontra muito pouco, porque está todo mundo naquela loucura do dia a dia. E esse espaço aqui é um espaço extremamente salutar. E isso o DF Imóveis, mais uma vez, acerta, porque tem a cultura, tem o DNA de Brasília, né? E isso traduz bem o sucesso do portal. Eu sou suspeito para falar, porque eu tenho uma ligação com a família aí do Marcelo de longa data, né? Apesar de meu casamento não ter dado certo, Marcelo, meu primeiro casamento. Grande Toninho, Toninho. O que acontece? Gente, a Êxito, esse ano, tomou a decisão de participar só de um portal, que foi o DF Imóveis. E vou fazer um relato aqui, Marcelo. Obrigado. Para todo mundo. A Êxito hoje só anuncia em um único portal imobiliário, que chama DF Imóveis. Tá?
E Tô posso, arrepiado aqui, ó. Tô arrepiado, viu? e posso afirmar para vocês que a entrega de lead, a entrega do cliente no nosso balcão, ela se traduz, foi uma decisão bem acertada. Porque o nível de cliente que se entrega aqui hoje no nosso balcão, ele é extremamente assertivo, ele se transforma em visitas e se transforma em negócio. Os números não estavam errados. A gente conseguiu converter vendas e locações com um único portal. Lógico, a gente tem outros padrões de mídia, mas em termos de portal imobiliário, a gente apostou certo dentro de um portal que tem a cultura do DF, Portal Candango. Tá? Marcelo, super obrigado. Obrigado aos participantes, aos palestrantes aqui. Juliana, tão novinha, né? Tão novinha, já é uma pequena biblioteca, entendeu? Parabéns, Juliana, pelo teu trabalho. Sérgio, parabéns aí pela diversidade né? O Sérgio é um camaleão, né, bicho? Ele já passou por tanto lugar aqui que ele vai... E as pessoas que participaram aqui também. Super obrigado a todos. A Êxito está aí sempre de braços abertos para melhorar o mercado. Super grato, Alexandre. Eu recebi um comentário de um cliente muito divertido. Ele falou o seguinte: Marcelo, portal imobiliário de Brasília é só o DF Imóveis. O resto são classificados de imóveis. Eu achei tão interessante essa denominação que eu queria passar isso para vocês. Assim, eu fiquei muito... às vezes a gente escuta as coisas dos nossos clientes, dos nossos parceiros, né? Vamos falar assim, que fica muito interessante, tá? Então, agradeço aí as suas palavras. Estou realmente emocionado pela sua colocação de sermos o único. E é um compromisso muito grande que a gente, mais ainda, agora você botou, já tinha uma carga de 1.000 toneladas no meu ombro, agora você botou 10 Não era elogio, não. Não era elogio, não. Era cobrança. Entendeu? Já subiu mais outra carga aqui. Obrigado, Alexandre. Obrigado. E vindo de você, que é um programador, né, de formação, que mexe com número, que estatística, que mede tudo, né, Alexandre? Você mede tudo. Então, isso para mim assim é extremamente gratificante. Muito obrigado, Alexandre. Juliana, por favor, querida. Olha só, o Gustavo está cadastrando já o carro dele aqui, ó, NWJ0724. Então, eu já recebi aqui 3 placas de carro aqui. Eu estou cadastrando todo mundo aqui, viu, gente? Vai lá, Juliana, seu irmão, não é seu irmão ele? Júlio Gustavo. Eu não vou saber a placa do Gustavo, não, Marcelo. Esse nome aqui é Gustavo Maracim. É ele, seu irmão? Não, não é meu irmão, não. Esse é o corretor aqui do escritório. Ai, ó, já ganhou o convite, ó. Vamos lá, Juliana, pode continuar. Obrigado. Marcelo, agradecer de novo pelo convite. É sempre muito legal participar aqui dessa experiência da DF Imóveis, né? O portal está sempre dando um apoio enorme para a gente está sempre acreditando cada vez mais no sucesso de vocês. E Alexandre e Sérgio, muito obrigado pela troca. É sempre um aprendizado enorme estar aqui. E obrigado, valeu, Marcelo. Gente. O pessoal que participou aí do chat também, com as contribuições, foi ótimo. Muito obrigada, gente. Vamos ao próximo, então. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tamo juntos. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente.